Dark Souls. O jogo que te faz questionar o conceito do que é bom e do que é mal. O conceito de certo e errado aqui não são tão diferentes um do outro. O jogo em que tudo não passa de uma percepção, de um modo de enxergar que é totalmente pessoal, de uma ramificação infinita e incompleta. Menos uma coisa: tudo o que aqui existe, desde a vida, a qualquer forma que você possa representar, tudo o que você vê, sente e entende, tem um fim. O jogo inteiro é uma conversa com o Patronax, Skyrim. Recentemente, eu tive o doloroso prazer de zerar essa trilogia. E não uso de ironia ao dizer que essa franquia abriu minha mente em diversos fatores. E é o que eu gostaria de apresentar nesse vídeo aqui. Qual a filosofia apresentada em Dark Souls? Sempre que eu zerava um título da saga, eu buscava entender mais sobre a lore dele, que é propositalmente escassa e confusa, porém é rica. Cada personagem posto cuidadosamente tem uma história, uma razão coesa para estar naquele universo, um objetivo de reter a atenção do jogador. Menos esse corno. E em uma das minhas buscas incessantes pelo Reddit, eu me deparei com a seguinte frase: não existe final feliz em Dark Souls. Nunca existiu e nunca vai existir. Desde então essa frase ainda ficou guardada na minha mente. Após isso eu tive uma conversa num grupo do Facebook sobre o terceiro game, e um maninho lá me fez indagar ainda mais se a escolha que eu fiz de reacender a chama realmente foi a certa. Acho que, se você está assistindo esse vídeo, você deve ter alguma ideia sobre o que o jogo retrata. Mas caso não, deixa que eu explico o resumo do resumo. Lembrando que esse não é um vídeo dedicatório à lore, mas sim de todo o conceito principal ligado a ela, beleza? O mundo já destinado ao fim. Assim que você começa o jogo, uma voz surrada e melancólica te apresenta esse universo. Essa persona abusa referências de passagens que já conhecemos na vida real, nos querendo passar um tom de familiaridade com aquilo que ainda não conhecemos. E é bizarro o quanto isso acontece frequentemente nessa história. Em uma era antiga, the world was unformed, shrouded by fog. A land of great crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death. e é claro, luz e escuridão. Nessa história, a vida como conhecemos existe por causa do que é chamado de fogo, ou chama, que para mim romantiza a esperança, o desejo de viver. Através da chama, que lordes, à frente cultuado como deuses, monstros e humanos surgiram. Esse período em questão, essa ascensão, onde a chama queimava incessantemente, foi conhecida como a Era do Fogo. Basicamente, fogo aceso, vida e alegria. Fogo apaga, domingo à noite. Certo? Mais ou menos. Com o tempo, essa chama começou a se enfraquecer, fazendo com que os grandes lords daquela época temessem o fim dela. Gwyn, o famoso Plim Plim Plom, um dos primeiros humanoides que surgiram com fogo, agora cultuado como um deus, estremeceu diante essa escuridão iminente. Izalith, que era tão destacável quanto, em desespero tenta recriar a primeira chama, mas falha, sendo consumida pelo fogo que ela mesma criou, dando origem a um berço de caos, semeando monstros derivados dela mesma. Por fim, em uma busca desesperada, Gwyn se sacrifica na primeira chama, prolongando a Era do Fogo. Ele sobrevive, mas agora com poder pífio comparado ao que era antes, e sobre ele foi posto o título de Lorde das Cinzas. E daí que se baseia todo o enredo passado em Dark Souls. Basicamente, alimentando a chama, você prolonga ainda mais a vida como conhecemos. A princípio, isso deu certo. Porém, fazer isso é burlar o principal processo natural da vida. É enganar a morte. Interessante que, em até um mundo fantasioso, a morte continua sendo tão temida. Por isso, toda vez que alguém forte o bastante se sacrifica pela chama, tudo que já era para ter acabado há muito tempo, continua vivendo. Mas se deteriorando cada vez mais. Muitos fazem a seguinte comparação para entender melhor esse universo. Um ser humano em média vive 70 anos. Agora imagine essa idade como uma linha do tempo. Ele cresce,
se desenvolve, fica adulto, idoso e morre. Porém, nessa hipótese, como reacendemos a chama, esse idoso que já era para estar morto, continua vivo. Então estendemos essa linha do tempo para mais 70 anos. Mas fazendo isso, você não volta no tempo, ou reverte o processo natural dele. Não, durante esses próximos 70 anos, ele vai continuar envelhecendo mais ainda, ficando mais fraco a cada ano, se deteriorando e sofrendo cada vez mais, ficando mais e mais velho. E aí que chega a sua decisão. Se você quer prolongar toda essa vida, você pode, mas também vai prolongar toda essa dor e sofrimento, que já era para ter acabado. Ou pode deixar que a chama se apague, deixar que o processo natural cumpra com o seu dever, com um reinado de eterna escuridão. No jogo, isso é retratado como o fim. Não existe final feliz. Nunca existiu. E nunca vai existir. Por isso que Dark Souls, comparado com os outros Soulsborne, é tão cinza, tão sem cor, é tão depressivo, porque tudo aquilo que existe não deveria existir. Não era pra ter mais nada ali. Por isso eu vejo uma beleza singular nesse jogo. O modo como o mundo é construído te faz pensar em tudo que um dia aquilo foi, mas de uma maneira diferente. Não é bonito como um Uncharted, em que as ruínas que você visita é tomada pela natureza, onde você escuta pássaros cantando e a vida tomando conta daquele lugar. Em Dark Souls você é coberto pelo som dos seus passos, vozes agonizantes de pessoas que se lamentam, de um clima que parou no tempo. Parece que até a grama é mais cinza, é sem cor, é sem vida. Se você conhece a história de Anor Londo, ou a Cidade Anelada, você entende o quanto que esse mundo mudou. Dark Souls é o único jogo Souls onde o mundo é tão deteriorado que eu não consigo imaginar mais como eram aqueles lugares com vida. Em Lies of P, por exemplo, você consegue ver que todo aquele mundo teve uma vida rica. Agora, você imagina alguém morando nisso? Como sabemos, Dark Souls 3 foi o final, o encerramento definitivo da trilogia. O que eu vou falar agora é uma, entre aspas, teoria, mas que pra mim a maioria dos que pesquisaram isso é canônica, é lógico pensar nisso. Lá no castelo de Lothric, depois que lutamos contra o rei decaído e vamos até os túmulos abandonados, seguindo, encontramos um lugar idêntico à nossa Firelink Shrine. Aquele lugar é a nossa Firelink, só que no passado, numa época onde a chama tinha se apagado. Por isso ela é tomada pela escuridão. É difícil entender tudo. Meio que canonicamente o tempo nesse universo é distorcido, sempre que a chama é reacesa. Mas, caso você morra naquele local, no lugar escuro, e for no mesmo lugar, só que no momento atual do jogo, onde você nasce pela primeira vez, suas souls vão estar no mesmo lugar. Isso meio que comprova essa teoria. Isso é uma amostra de como vai ser o final de tudo. Uma hora, a chama vai se apagar. O espaço-tempo vai ficar tão distorcido, e a chama tão fraca, que não vai ter mais um guardião do fogo, não vai ter mais um escolhido. Esse é o destino inevitável desse mundo. Não existe final feliz. Nunca existiu. Nunca vai existir. Não importa o que você faça, o final é sempre o mesmo. Essa franquia, ela mostra o medo que deuses tiveram pelo fim. Deuses que fizeram de tudo para evitar isso. Deuses que sentiam pavor e tomavam decisões desesperadas, sem pensar nas consequências que teriam. Seres que tinham o poder de criar vida, mas não tinham o poder para impedir o fim delas. Aí é que entra as duas faces de Dark Souls, que representa a sua percepção do mundo e a vida. Duas ideias que são completamente diferentes, mas nesse caso em específico, ironicamente, elas se esbarram a todo momento. O niilismo, criado pelo filósofo Friedrich Nietzsche, o mesmo pressupõe a negação completa da vida, encara a vida com indiferença. Critica tudo o que é à sua volta, afirmando que tudo é falso porque tudo é artificial. Seguem a lógica acima de tudo. A nossa Firekeeper, que tem como único objetivo da vida em reacender a chama, sendo um símbolo de esperança, também chega nessa conclusão. Ashen One, forgive me if this soundeth strange. The eyes show a world without fire, a vast stretch of darkness, but 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Por que acender e prolongar algo que já está destinado ao esquecimento? E indo completamente contra a ideia de Nietzsche, temos o estoicismo, uma luz,
uma chama em meio às profundezas. Acho que só de falar isso você já lembrou de alguém do jogo. A ideia estoica é a acomodação à natureza. Tendo percebido que a vida sempre frustra os desejos humanos, os estoicos buscaram viver mais conformados à natureza, distanciando-se das coisas superficiais e ilusórias do mundo. Eles sabem sim que não tem como lutar contra leis maiores. O dicionário real da Academia Espanhola define estoico como forte, equânime diante do infortúnio, uma tranquilidade imperturbável, o valor da razão para se lidar com o caos, e acender a chama sempre que ela nos convocar, mesmo sabendo que não temos como lutar para que ela não se apague definitivamente. Mesmo que não estando escancarado na nossa frente, toda decisão que tomamos nesse jogo reflete o que temos no nosso íntimo. Afinal, qual vai ser a verdadeira razão de lidarmos contra isso tudo? Perder a nossa humanidade é assim tão grave? Aliás, nesse mundo, o que é ser humano? Isso já não perdeu sentido há muito tempo? Você reacenderia ou não a chama? Antes de tomar essa decisão, se tenta colocar no lugar do protagonista. Ah, eu fiz isso. Não, de verdade. Tenta se colocar no mesmo lugar dele. Isso aqui não é igual Shadow of the Colossus, onde você chega com o objetivo, que é salvar a sua pessoa amada. Em Dark Souls, você é um Hollow, uma casca vazia, alguém que não tem lembranças nem memórias de nada que viveu na sua vida passada, alguém que nem deveria mais ter o direito natural de existir. Você não é conhecido, não existem pinturas ou esculturas de você pela cidade, você nem mesmo é mencionado em escritura alguma. A única coisa que você sabe é que você não é ninguém. Alguns até te fazem se sentir importante e único, mas você é só mais um. Além de você, muitos outros também estão tentando reacender a chama. E quando você desistir, vai vir outro no seu lugar. E durante toda a sua jornada, o jogo deixa claro que você é fraco. E a todo tempo ele mostra o quão incapaz você é. É por isso que apanhar tanto nesse universo faz parte da história. Ele te trata como ninguém, porque é isso que você é. Todo o universo em sua volta é rude, é agressivo, fechado. Tudo aqui quer que você desista, independente da circunstância, de todo o seu esforço e do que você fizer, o final é o mesmo. E a cada jogo isso fica mais e mais evidente. A cada era que passa, a esperança fica menor. A cada ano, a esperança se esvai. Todos os seres que ainda estão vivos vão se conformando com a derrota. Afinal, não existe final feliz. Nunca existiu. Nunca vai existir. Já repararam em como a chama se comporta? No primeiro jogo, quando você se sacrifica, a chama toma seu corpo por completo. É um final com cores vibrantes, uma morte esperançosa do herói, uma continuação, uma vitória. Você termina com pesar, mas com o sentimento de dever cumprido, porque foi por causa desse momento que você batalhou até aqui. Mas no terceiro, as chamas, agora enfraquecidas, tomam nosso corpo, de um modo que nosso protagonista tampouco a sente. No horizonte não há cores vibrantes, há um tom melancólico envolto por cinzas. E mesmo cumprindo nosso dever de herói, não sentimos que vencemos. Sentamos à beira daquilo que um dia foi símbolo de esperança e vida, e aguardamos o inevitável. A única centelha da vida humana que não tem fraquezas, nem irregularidades. A singularidade absoluta imposta desde o início. A perfeição da ordem, estabelecida em meio ao caos. Afinal, Dark Souls não conta como a história fantasiosa começa, nem como ela se desenrola. Dark Souls conta como essa história já terminou há muito tempo. Ashen One, hearest thou my voice still? Esse vídeo deu um trabalho que, meu Deus do céu, cara. E eu só consegui completar ele porque eu fui promovido a cliente no meu trampo de CLT. Ah, como eu amo ser brasileiro. Gostaram do conteúdo? Querem mais vídeos assim? Deixem aí nos comentários. O feedback de vocês é extremamente importante pra mim. Bom, procedimento é o mesmo. Dá um like, pega a armadura do Cebolão e depois passa o cerol no Pets e se inscreva no canal. Obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Abraços e falou! Quando